dia a todos. Hoje temos aqui um circuito terminal, uma TUI, uma tomada de uso específico. Nessa tomada de uso específico, temos uma lava-louça, né, que tem potência de 2.100 watts, tensão de alimentação 220, o fator de potência 0,92 e o rendimento dessa lava-louça 0,88. Então, aqui hoje, o que eu vou fazer? Né? Então, esse aqui como é para uma TUI, tomada de uso específico, vai haver, o circuito está num eletroduto exclusivo. Então, dentro desse eletroduto, nós vamos ter as duas fases e o proteção. Terra, ou proteção equipotencial, tá? Então, eu vou fazer aí o dimensionamento, todos os dimensionamentos que foram vistos até então. Então, vou começar com o primeiro dimensionamento de condutores. Então, o primeiro dimensionamento, né, ou o primeiro critério para dimensionamento de condutores é o critério da ampacidade. Então, nesse critério, o que nós tomávamos aí? Nós calculávamos a corrente do projeto. Então, a corrente do projeto, para um caso desse aí, vai ser a potência do equipamento em watts, dividido pela tensão de alimentação, vezes o cosseno φ, que é igual ao fator de potência, que é a mesma coisa, vezes o rendimento. Tá certo? Então, IP vai ser potência do aparelho em watts, são 2.100 watts, dividido pela tensão de alimentação 220 volts, vezes cosseno φ 0,92, vezes o rendimento 0,88. Cavaleiros, alguém pode emprestar uma calculadora? Eu vou fazer a conta. 11,79. 11,79. Muito obrigado. 11,79 amperes. Senhor Francisco, você pode ajudar aí também, conferindo os valores, né, para ajudar, porque, né, às vezes o colega aí não que, né, pode correr uma situação aí. Conferir. 11,79. Muito obrigado, seu Igor, muito obrigado, seu Francisco. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, a gente vai fazer aquela pequena revisão quando nós trabalhamos para que nós achemos o condutor. Né, que vem algumas perguntas, ó. Qual é a capinha do fio? Né? Qual é a isolação do fio que nós estamos trabalhando aqui? Isolação do condutor. Qual a isolação que nós vamos usar agora? Isolação de XLPE, EPR ou PVC? Agora nós vamos utilizar a isolação do fio de PVC. Tudo bem? Qual é o método de instalação? Método de instalação. Qual método de instalação nós utilizamos aí nesse circuito? Como é TUI com a lava-louça, se ela estiver pela parede ou pelo teto, o número, né, da instalação do tipo do método é número 07 e a referência V1. É isso? Letra C lá, né? Qual é o tipo de circuito? Qual é o tipo de circuito aqui que nós estamos tendo? Nós estamos tendo fase e fase. O circuito de alimentação são fase e fase. Por isso a tensão 220 volts, né? Com dois
condutores carregados. Tá certo? Letra D, né? Material do eletroduto. Qual é o material do eletroduto que estamos utilizando numa residência? Também PVC. E lá mais uma observação, qual é a temperatura ambiente que temos? Já é fornecido no circuito 35 graus. Tudo bem? Então, com estas informações, né, nós vamos lá na tabela 36 da NBR 5410, tabela de número 36. Por que 36? Porque a isolação do fio, né, a capinha do fio, é uma capinha de PVC. O método de instalação, né, que nós vamos utilizar nesta tabela, né, é o número 7, referência B1. Então temos A1, essa tabela, A2, B1, B2, C e D. Nós vamos utilizar aqui B1. Em B1 nós temos o quê? Em B1 nós temos dois tipos de alimentação, com 2 condutores carregados e 3 condutores carregados. Vamos utilizar aqui de 2 condutores carregados. Então, ó, nessa tabela 36, esse PVC está aqui em cima, né, ó, isolação de PVC. B1, 2 condutores carregados. Então, nós vamos pegar a coluna de número 6, tá certo? Material do eletroduto, PVC também, e temperatura ambiente. Isso aqui vai para depois. Mas para nós o que interessa? Vamos pegar nesta coluna o primeiro valor acima de 11,79. O primeiro valor acima de 11,79 vamos encontrar lá 14 amperes. 14 amperes vai nos, né, achou 14. A gente vem totalmente para a coluna esquerda. Nós vamos encontrar um fio com bitola de 1 milímetro quadrado. Então, para este valor de corrente, no primeiro critério, que esse aqui é a bitola, né, é de 1,0 milímetro quadrado. Então, aí, através da ampacidade, nós achamos a bitola do condutor. Tá certo? Daí, eu vou agora para o segundo critério de dimensionamento de condutores. Qual é o segundo critério? Corrente corrigida. Né? Então, o segundo critério aqui temos a corrente corrigida. Qual era a fórmula de corrente corrigida? IP linha é igual IP sobre FCA vezes FCT. Então nós temos aqui, né, nós vamos pegar mais uma tabela aí da IBR. São 2 tabelas, né, em que nós teremos os valores de FCA e FCT. Podem prestar? Então, muito obrigado. Essa também de temperatura. Muito obrigado. Nós vamos fazer uso das tabelas da NBR 5410, né, da norma, tabela 40 e tabela 42. Então, tabela 40 da norma, né, ela trata de fator de correção de temperatura. A temperatura ambiente dessa residência aí, né, ela é de 35 graus Celsius. Então, olhando, né, nós temos uma coluna de temperatura, uma coluna de PVC e uma coluna de EPR ou XLP. Vamos trabalhar com
PVC, né? Depois a capinha do fio é PVC. Para 35 graus Celsius, né? O fator de correção de temperatura, o FCT, vai ser igual a 0,94. Agora trabalhando com a tabela, né, número 42, onde temos aqui nessa tabela 42 os fatores de correção por agrupamento, quantos circuitos existem dentro do eletroduto. Nesse caso, só temos um único circuito dentro desse eletroduto, né? Então, o fator de correção por agrupamento, nesse caso, vai ser igual a 1. Tá certo? Então, IP' ou corrente corrigida vai ser corrente de projeto de 11,79 amperes dividido por 1, que é o FCA, vezes o FCT, que são 0,94. Então, IP, né, de acordo com as equações aí, qual vai ser o valor, por favor? 12,54. 12,54 amperes. Então, desta maneira aí, encontramos a corrente corrigida para esse circuito, né? Voltando-se lá, né, agora na tabela 36, de dimensionamento de condutores, né? Que segue o mesmo padrão aqui do primeiro critério, né? Também PVC, método B1, 2 condutores carregados. O primeiro valor acima de 12,54 também é um 14, que também nos fornece uma bitola de 1 milímetro quadrado. Então, nesse primeiro e no segundo critério, a bitola que se acha aí do condutor é 1,0 milímetro quadrado. Senhores, algum comentário nesse dimensionamento? Então, vou seguir aí. Agora, nós vamos começar com o terceiro critério para dimensionamento de condutores. Vou usar essa parte aqui do quadro, né? Vou apagar essa aqui, tá bom? Então, o que nós vamos ter aí? Nós vamos estar agora trabalhando com uma tabela, que é essa tabela aqui, que nós vamos usar para o terceiro critério, né? E essa tabela ela vai trabalhar de que maneira? Primeiro que nós vamos ter uma nova equação aqui, né? Então nós vamos agora para o terceiro critério de dimensionamento de condutores para cargas concentradas, né? Então esse terceiro critério ele é chamado de queda de tensão unitária. Queda de tensão unitária. Então nós vamos agora trabalhar aqui com o terceiro critério. Terceiro critério para dimensionamento de condutores, que é chamado queda de tensão unitária. E a equação que nós vamos trabalhar para esse terceiro critério é essa aqui. ΔV unitário é igual E aqui, que é esse E porcentagem representa a queda de tensão máxima dentro de uma residência por um circuito terminal. E no nosso caso, esse E porcentagem aqui vai ser 2%. Então a queda máxima de tensão para o circuito terminal vai ser de 2%. Vezes
corrente de projeto vezes a distância em quilômetros. Então nós vamos estar trabalhando agora com mais uma equação, né? Para que nós achemos aí esse dimensionamento aí do condutor, tudo bem? Então como que vamos trabalhar com esses fatores ali, com essa nova equação? Então ΔV unit vai ser a queda de tensão máxima permissível dentro de um circuito terminal, né, é, segundo a norma, de 2%. Então no lugar desse cara aqui, 0,02 vezes a tensão de alimentação. A tensão de alimentação desse circuito é de 220 volts, dividido pela corrente do projeto, né, a primeira, dado no primeiro critério, que era 11,79 amperes, vezes a distância dada em quilômetros. Então nós temos 20 metros para quilômetros, vai ser 20 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Tudo bem, senhores? Então, fazendo-se os cálculos aí, cavaleiros, quanto vai ser o resultado? R$ 18,65. 18,65.